Você acha que depressão é tristeza? Você acha que a tristeza em si ela é o principal e único sintoma desse quadro psiquiátrico, dessa condição psiquiátrica? Se você ainda tem dúvidas sobre realmente quais são os sintomas da depressão e se a tristeza é realmente o principal sintoma, fica nesse vídeo porque eu trouxe aqui 2 sintomas que são verdadeiramente os principais sintomas para que a gente fique alerta em relação à depressão. Olá, pessoal do YouTube! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Reviver, o seu portal do bem-estar. Eu sou Danilo Peixoto, pós-graduando em Saúde Mental e Desenvolvimento Humano e criador aqui do canal Reviver, o canal do desenvolvimento humano, o canal do seu bem-estar. Pessoal, nesse vídeo eu vim falar de 2 sintomas, 2 traços dentro do transtorno depressivo, que são os principais sintomas desse quadro clínico, que hoje é considerada a maior forma de sofrimento psíquico no mundo. Mas antes de eu começar, pessoal, eu já quero pedir o seu curtir, o seu comentário, compartilhe esse vídeo, porque essa interação que a gente faz aqui no canal Reviver é extremamente importante para que esse canal, que ainda é novo, possa ganhar mais visibilidade e que essas informações sejam distribuídas pelo YouTube por muito mais pessoas que necessitam conhecer esses temas, esses sintomas, tudo isso que a gente conversa aqui no canal. Como eu falei, a depressão é a maior causa de sofrimento psíquico do mundo. Se nós considerarmos os dados da Organização Mundial de Saúde, estima-se que de 10 a 11% da população mundial sofre com depressão ou vai sofrer com algum quadro depressivo que vai durar mais de 3 semanas. Essa é a estimativa. Então, se isso for verdade, e nós acreditamos que seja, e esse dado ainda é um dado antigo, indica que pode ter aumentado, inclusive agora depois da pandemia, esse dado é basicamente de 2010, pessoal. Então, é possível que esse número ainda tenha aumentado ainda mais. Se isso for verdade, nós podemos estar passando desde 2010 ou até antes por uma grande epidemia de depressão. E o pior é que aqui no Brasil é um dos países que mais esse transtorno se faz presente. Cerca de 11 milhões e meio de pessoas convivem ou já conviveram com um quadro depressivo aqui no Brasil. E só 1/3 dessas pessoas procuram tratamento, assim como nos casos de transtorno de ansiedade. Só 1/3 das pessoas procuram tratamento. Por isso que a psicoeducação, esses vídeos aqui que a gente se propõe a fazer, são tão importantes de serem disseminados entre as pessoas. Mas vamos aos sintomas da depressão então, pessoal. Nós sabemos que a depressão ela acontece de várias formas, existem vários tipos de depressão, na verdade, e vários sintomas relacionados a esses tipos de depressão. Nesse vídeo aqui, de forma educativa, nós vamos se ater o transtorno depressivo maior, né, como ele é chamado dentro da medicina, dentro da psiquiatria, que é a depressão de forma geral. Mas nós não vamos entrar nas causas da depressão aqui nesse vídeo, talvez em um vídeo posterior, em um outro vídeo aqui no canal. Nós vamos focar apenas nos efeitos sintomatológicos, ou seja, nos principais sintomas da depressão. O primeiro sintoma que eu trouxe aqui, que é o sintoma central, o principal sintoma de todo o quadro depressivo, da depressão clássica, depressão maior, né, como se chama dentro da psiquiatria, não é a tristeza, pessoal. Olha só, a ideia de que a tristeza é o maior sintoma da depressão, de que a depressão, na verdade, é uma grande tristeza, é uma tristeza profunda, não passa de um mito, não passa de uma coisa que a gente pode aperfeiçoar, pode sofisticar esse entendimento. Na verdade, não é a tristeza, é a perda da capacidade de sentir prazer. Em psiquiatria, os técnicos, os médicos, psiquiatras, chamam de anedonia. É quando a pessoa não consegue buscar mais prazer. A pessoa não consegue ter o movimento de buscar prazer e, consequentemente, não consegue sentir prazer mais. Ela perde as capacidades de sentir as coisas que são prazerosas. Então, a pessoa, às vezes, até sente o prazer em alguns quadros mais leves da depressão. Por exemplo, se os amigos chegarem em casa e levarem essa pessoa para um passeio, para a praia, para um barzinho, para o parque, essa pessoa vai sentir prazer. Só que ela não tem forças para buscar isso. Se os amigos não estiverem em cima, se a família não estiver motivando ela por si só não consegue, ela perdeu essa força. Porque a pessoa fica muito sensível às coisas negativas, né? Esse sintoma está muito atrelado com a sensibilidade a eventos negativos. É como se a sensibilidade ela ficasse
ela fosse uma balança, ela ficasse desequilibrada. Aqui em um polo tem a sensibilidade a eventos positivos, ao meio social, a alegria, as conquistas, a amizade, né? E aqui no outro lado, os eventos negativos, né? A dor, o luto, a tristeza, a frustração. Nós somos sensíveis a esses dois polos. A pessoa que tem depressão, que convive com esse quadro depressivo, pelas alterações neurológicas que acontecem no cérebro, né, e tudo mais, a pessoa fica muito sensível, essa balança pende somente para um lado, né, da sensibilidade, especialmente para o lado negativo. Então a pessoa fica muito sensível aos eventos negativos e a sensibilidade para as coisas boas, para o prazer, vai se perdendo porque o cérebro vai construindo novas redes neurais que estão cortando cada vez mais a capacidade da pessoa de sentir prazer. Então, se você tem dificuldade de sentir prazer, se algumas atividades que você gostava anteriormente, como jogar futebol, como sair com os amigos, como ir num barzinho, como visitar a família, fazer um churrasco, se essas atividades não te deixam mais satisfeito, se você não sente mais prazer com isso, é muito importante que você procure uma ajuda psicológica, uma escuta, porque provavelmente você está desenvolvendo esse quadro de anedonia, porque você não tem mais forças nem vontade de buscar prazer, de buscar sensações prazerosas. E quando a pessoa tem esse quadro de anedonia, o humor da pessoa, ele pode ser triste, sim. Por isso que a depressão ela é muito associada à melancolia, tristeza, né? Uma forma de sofrimento que é descrita há muitos anos desde a antiguidade. Mas nem sempre é tristeza, pessoal. Não necessariamente o humor da pessoa deprimida é um humor triste. A pessoa pode ter um humor irritado. A pessoa pode estar muito irritadiça. Ela sai para fazer as atividades e de tão irritada que ela está, ela não consegue sentir prazer. Então ela vai se frustrando aos poucos. Outra forma é um humor eufórico, agitado demais. Nesses casos mais em depressão ansiosa ou em depressão bipolar. Mas ainda assim não é sempre um humor triste. É isso que eu quero salientar. Pode ser um humor deprimido, pode ser um humor triste, pode ser um humor agitado, um humor eufórico, um humor irritado, irritadiço. Esse sintoma, pessoal, ele é muito importante porque é a partir dele que vai surgir algumas questões muito centrais na depressão, que são pensamentos de culpa, de frustração, de inferioridade. Porque a pessoa diz, eu não consigo sentir prazer, nesse meio, então esse meio não me serve mais, eu não sirvo mais para esse meio, eu não sirvo mais para essa atividade. E a pessoa vai se culpando, vai alimentando os sentimentos de desesperança. A partir do momento que ela racionaliza demais aquele sintoma que ela ainda não compreende. Porque tem um fator neurológico ali, tem fatores psicológicos envolvidos e a pessoa não compreende. Então esse sintoma, a perda da capacidade de sentir prazer, é o principal sintoma da depressão, quer ele esteja associado a uma tristeza, a um humor triste ou não. E o segundo sintoma, pessoal, que está meio ligado a esse também, que tem uma certa relação, o segundo sintoma que eu trouxe é o cansaço. É uma sensação de falta de energia física e mental. Por quê? Porque quando a gente está depressivo, e eu já estive depressivo por um tempo, eu tive um transtorno depressivo que durou aí cerca de 1 mês ou 2, algumas semanas, né? E eu posso dizer isso para você, você se sente cansado com tudo, você já acorda cansado, falta ter energia para fazer as atividades mais simples da vida. Como acordar, tomar um café e trabalhar, voltar, dirigir, você sente tudo um saco, você acha que não tem valor nada disso. Por quê? Porque você não tem motivação para fazer, para engajar nessas tarefas. Então o segundo sintoma é esse do cansaço, é uma queixa de uma fadiga extrema. A pessoa dormiu a noite inteira, mas acorda cansado, sai cansado à noite, a pessoa está destruída, está sem motivação para fazer um telefonema, para conversar com a esposa, com os amigos, com os filhos. Do ponto de vista da neurociência, pessoal, existe um neurotransmissor essencial nessa questão da gente ter motivação para fazer as coisas, né? E principalmente para buscar coisas que são boas, eventos positivos, relações. A gente precisa ter motivação para isso. E esse neurotransmissor a gente conhece como dopamina. A dopamina é essencial para que a gente tenha motivação e energia para fazer as coisas que a gente julga que são importantes, como trabalhar, estudar e também lazer, né? Se relacionar com as pessoas, enfim. Quando nós estamos depressivos, os estudos apontam que
existe uma alteração muito significativa em relação à dopamina, que é esse neurotransmissor, né? Esse neuromodulador mais especificamente. Existe um desequilíbrio dele no córtex pré-frontal, pessoal, e em outras regiões do cérebro também. No córtex pré-frontal, eu quero deixar evidente aqui para vocês, porque essa região específica, que é essa região aqui que a gente tem atrás da testa, é a região que é responsável pelo nosso raciocínio, pela nossa tomada de decisão, pela inibição de comportamentos que não são adequados. Ele é como se fosse o chefe do nosso cérebro, o chefe do nosso comportamento. E quando a gente não tem dopamina, pouquíssima dopamina circulando no córtex pré-frontal, pessoal, a gente não tem energia para fazer as coisas que são inerentes à racionalidade da vida moderna, como trabalhar, como estar entre amigos, entre familiares, como cumprir os compromissos sociais. E por isso que a pessoa depressiva não tem a capacidade de sentir prazer e ela também não tem energia para engajar em qualquer que sejam essas atividades. Então, pessoal, esses são os dois principais sintomas da depressão. Existem muitos outros sintomas psicológicos que estão relacionados ao pensamento, sintomas comportamentais, inclusive sintomas físicos, fisiológicos, que estão relacionados ao nosso corpo, ao funcionamento do corpo. Eu trouxe esses dois porque é muito fácil a gente entender a depressão quando a gente se concentra nessa raiz depressiva, que é a falta de motivação e a perda da capacidade de sentir prazer, pessoal. Então, basicamente, esse era o vídeo que eu queria trazer hoje, um vídeo curto, com 2 pontos centrais, objetivamente tratados aqui, para que a gente possa alertar as pessoas e alertar a nossa própria vida, né? A nossa própria rotina, deixar nossa rotina mais consciente em relação a esses sintomas, porque se nós estivermos desenvolvendo esses sintomas, se os nossos familiares estiverem desenvolvendo esses sintomas, é muito importante que haja uma rede de apoio aí funcionando para que essa pessoa encontre os canais de escuta, de tratamento e de orientação. Se você gostou desse vídeo, pessoal, curta, compartilhe, mande para aquele seu amigo que parece que está um pouco desmotivado, que tem ficado em casa, mande para aquela pessoa com quem você se preocupa, aquela pessoa que você ama, e vamos fazer essa rede de apoio funcionar, essa rede de informação cientificamente validada se disseminar por aí pelas nossas redes de interação e afeto. Se você deseja saber sobre ansiedade, sobre como tratar a ansiedade depois da pandemia, eu trouxe um vídeo na última quinzena sobre como tratar a ansiedade do pós-pandemia sem remédios. Então, se você tem interesse, clica aqui ao lado e assista esse vídeo também. Muito obrigado, eu quero agradecer a todos que ficaram aqui até o final. Um forte abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.